Olá, pessoal, tudo bom? Estou aqui hoje com a Letícia, psicóloga e que estuda o tema de saúde mental e raça e população negra. Então, queria começar, Letícia, pedindo para você contar para a gente de onde que você vem, quem é você, qual que é a sua trajetória, né, acadêmica e profissional. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite, né, Bárbara? Fiquei feliz pelo teu convite. Desculpa a demora para atender aí a tua solicitação, mas é porque as demandas elas são muitas, né, para a gente resolver. Eu sou psicóloga de formação, eu me formei no ano 2000, pela Unisantos. Eu estou falando aqui da Baixada Santista, né? Cidade que eu moro é São Vicente, que é litoral de São Paulo. E me formei no ano 2000 e aí em seguida eu resolvi fazer o programa de aprimoramento profissional no Hospital Guilherme Álvaro. Foram 2 anos de aprimoramento, eu fiquei lá do ano 2000 até 2002, foi uma experiência riquíssima, assim, super recomendo, inclusive para quem está terminando a psicologia e gosta dessa área da saúde, né, é uma experiência muito importante, muito rica e vasta, né? Porque você vê de tudo um pouco dentro de um hospital. E aí depois, no ano de 2004, eu ingressei na prefeitura de Cubatão, onde eu trabalho, e fiquei grávida, né? Já tinha casado, fiquei grávida, tive meu filho e tal, e trabalhei durante 15 anos atendendo pessoas vítimas de violência sexual, né? Sobretudo mulheres vítimas de estupro e pessoas com HIV/AIDS e outras doenças transmissíveis, tuberculose, rancenias, enfim. E aí eu fiquei lá durante um bom tempo. Aí quando foi no ano de 2008, eu fui convidada por um amigo para fazer parte de um projeto de um cursinho pré-vestibular comunitário, que é Educafro. E aí foi o começo, foi quando eu comecei a pensar a questão racial, da forma como tem que ser pensada, né? Do ponto de vista crítico, e entender o que é o racismo, como que o racismo se cristaliza, né, no inconsciente, enfim, como é que se dá essa questão. E aí lá eu fui fazer orientação vocacional, fiquei durante um bom tempo lá, e hoje não mais, né? Hoje eu sou uma parceira deles, assim, então a gente está sempre fazendo um evento ou outro, mas foi um lugar muito importante para mim porque me despertou para essa questão. E aí depois eu fui estudar neuropsicologia, eu fiz 2 anos de neuropsicologia, né, de pós-graduação, já tinha feito 2 anos de pós-graduação em psicologia da saúde, e aí eu resolvi entrar no mestrado, né? Entrei no mestrado, assim, apaixonada, né, pela saúde mental, porque aí eu passei a desenvolver o meu trabalho de uma vez por todas, assim, na área da saúde mental. Eu não era da mental, agora eu sou. Decorrência da minha pesquisa, né, que é dentro do CAPS de Cubatão, aí eu fui convidada para ficar lá, e aí também já pedi transferência para lá, e hoje eu tô lá e descobri um novo amor, assim, acho que não é nem paixão, porque é paixão passageira, né? É um amor mesmo pela saúde mental. E é isso, né? Até agora estamos aqui quase para defender a pesquisa. E tá bonito o negócio. Poxa, que legal, Letícia. E você poderia contar para a gente um pouquinho mais sobre o seu mestrado? Qual que é o tema exatamente, né? Você falou que você está estudando a população que passa, né, que é atendida lá no CAPS de Cubatão. Mas, brevemente, quais são esses principais achados da pesquisa? Você acha que dá, ainda que você não tenha defendido ainda? Sim, dá sim. Acho que vai ser legal. Eu acho que é interessante, assim, eu falar rapidinho o que me motivou. Na verdade, assim, o que me motivou pesquisar esse assunto foi um seminário que eu organizei junto com mais 2 profissionais, né? Um da área do direito e uma da área da educação. A gente organizou um seminário de saúde da população negra em 2014.
na DRS, que é a Diretoria Regional de Saúde, que compreende os 9 municípios da Baixada Santista. E nesse seminário eu falei dos efeitos psicossociais do racismo. Aquelas questões que aparecem na vida da gente que nos motivam, né? Nossa, será que eu dou conta de falar sobre isso? Aí foi a primeira vez que eu montei um seminário falando sobre essa questão. E aí, esse mesmo seminário foi apresentado pela primeira vez no Conselho Regional de Psicologia, em novembro de 2014. Então, foi a primeira vez que a subsede Baixada Santista falou sobre essa temática dentro do Conselho. Acho que foi um avanço muito grande, né? Então, olha só, 2014. Antes disso, não havia se falado ainda sobre psicologia e relações sociais na Baixada Santista, né? A gente demorou muito para falar. E eu tive um encontro muito interessante, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu estava na rua, né, na calçada, indo pegar um ônibus, e aí uma pessoa em situação de rua veio falar comigo. Era um homem em situação de rua, e eu sempre tive muito respeito pela população de rua, né, pelos loucos, entre aspas, de rua. Eu sempre tive muita familiaridade com eles e muito respeito, sempre fiquei muito à vontade com essa demanda. E ele virou para mim e falou assim: você é muito bonita, mas você só tem que emagrecer um pouco. Ele falou para mim. Aí eu, sei. Eu ouvindo, né? Porque eu falei, já vem alguma coisa que eu preciso pescar o que ele tá falando e guardar. E aí ele falou para mim assim: mas não sai com um homem branco não, porque o homem branco engravida as mulheres negras, vão deixar você grávida aí. E aí ele virou para mim, abriu os braços e falou assim: olha o que os brancos fizeram comigo. E aí abriu os braços e mostrou a roupa toda suja, né? Ele tinha urinado e tal. Quando ele falou aquilo, na hora, me acendeu. Ele está falando de um sistema de poder que o expropria e que o empurra para esse lugar. E aí eu preciso transformar esse seminário numa pesquisa de mestrado. E aí foi por isso que eu resolvi entrar para estudar, né, essa questão. Que foi outra luta, mandei para mais de 20 professores do projeto e tal. 2 me responderam, aí desses 2, uma me respondeu, que é a minha orientadora, que é a Maria Inês Badaró. E aí foi isso, assim, né? E o que acontece? A minha pesquisa, ela é um estudo de caso múltiplo. E nesse estudo de caso com 5 pessoas. São 3 homens e 2 mulheres, que foram escolhidos aleatoriamente para participar dessa pesquisa. Houve uma pré-entrevista para ver se eles estavam em condições, né, de participar da pesquisa. Então, ali um dos critérios é a pessoa se autodeclarar preta ou parda, porque essa é uma das questões que a gente luta também dentro da saúde mental. Não tem coleta do quesito por raça, infelizmente, e aí fica mais difícil de você inclusive produzir pesquisas que vão nortear políticas públicas até futuramente, né? Falando sobre a questão da saúde mental e o racismo. E eu colhi diversas fontes de evidências. Então, foram entrevistas semi-estruturadas, a pesquisa de campo, né, que eu fiz observação participante, o diário de campo, registros fotográficos. Então, eu fiz registros, gravei as entrevistas, fiz transcrições das entrevistas dessas pessoas, com um roteiro semi-estruturado que me norteou algumas perguntas compreendendo a vida daquelas pessoas. Então, eram perguntas com relação à família, moradia, a parte econômica, financeira dessas pessoas. Fui abordando várias dimensões da vida dos sujeitos. E aí eu perguntei também para eles o que eles entendiam por racismo, para eu saber qual que era a compreensão deles sobre essa temática, se eles já tinham sofrido alguma violência racial e se eles conseguiam fazer, foi bem interessante essa pergunta, uma correlação entre sofrimento psíquico, né, adoecimento deles e a questão racial.
E aí, com os achados, né, eu achei algumas categorias de análise, porque eu fiz análise dos dados, eu fiz análise temática, e achei algumas categorias de análise, que eu até anotei aqui porque é coisa pra caramba, né? E aí, o que eu achei? Eu achei o racismo religioso, um dado interessante que apareceu na pesquisa, o quanto que as religiões de matriz africana, elas sofrem ataques, principalmente pelas abordagens neopentecostais, né? Foram achados da pesquisa, e o quanto que essas violências contra usuários que são de matrizes africanas agravam o estado psíquico dessas pessoas, vão contribuir para o adoecimento delas, né? Adoecimento psíquico, negação de si. Então, eu ouvi relatos de pessoas de pele negra retinta e que não se consideram negras retintas, que se consideram morenas, né, e que ficam ofendidas quando são chamadas de morena. Essa pessoa é uma pessoa que é muito violenta, assim falar, né? Mas é uma pessoa que, num momento de surto, toma banho de cloro, chegou a tomar banho de cloro para embranquecer a pele. E aí, a princípio, você, conversando com essa pessoa, você não diz que a questão é tão maior do que a gente imagina, que a questão racial está tão atravessada na vida dessa pessoa a ponto de, do ponto de vista inconsciente, existirem esses registros de sofrimento, a ponto da pessoa tentar embranquecer a pele. Aí eu achei uma outra categoria também, que é o sofrimento psíquico e isolamento social, e racismo, adoecimento psíquico, prejuízos na autoimagem e agravamento dos sintomas. Então, todo o conteúdo de análise mostram para mim, né, me mostram dados assim, queixas com relação a sentimentos de incapacidade, sentimentos de inferioridade, sentimentos de inexistência, que eu achei muito forte, né? Porque sentimento de inferioridade ainda é algum sentimento, mas de inexistência é lugar algum, né? É uma morte em vida. Então, assim, os relatos de violência racial que essas pessoas passaram tem a ver também com o agravamento dos sintomas de um desses entrevistados, né? Então, uma das entrevistadas disse que ela passou a tomar mais remédio depois que ela passou por ofensas raciais, isso, né, desequilibrou aquilo que vinha sendo cuidado do ponto de vista de saúde mental. Então, é importante a gente pensar a questão racial, que é a proposta da minha pesquisa, para além de uma ofensa entre duas pessoas, ou entre um grupo de pessoas que ofende alguém com relação à cor da pele. O racismo, ele é uma tecnologia de morte mesmo. Então, ele por ser uma estrutura, ele perpassa todos os segmentos sociais. Então, todos os segmentos sociais, a gente pode apontar situações de racismo. Tem o racismo ambiental, tem o racismo que atravessa a economia diretamente, a política, a saúde, segurança pública, moradia, trabalho, relações familiares. Todos esses segmentos sociais são atravessados pelo racismo, que é o que diz o racismo estrutural, né? Uma estrutura de poder que é estruturante também das relações. E do ponto de vista da vida desses sujeitos, o racismo também atravessou todas as dimensões da vida deles. Então, a gente vê ali alterações nas relações familiares, a gente percebe distorções de autoimagem, a gente percebe alterações importantes, assim, prejuízos no relacionamento interpessoal, porque o racismo ele faz com que as pessoas se isolem muitas vezes. Claro que isso não é um padrão, não é todo mundo que sofre racismo, que sofre situações de violência, né, que vai mostrar esses comportamentos ou que vai adoecer. Porque essa é uma outra armadilha do racismo, né, que é a patologização do negro e responsabilizá-lo pela própria não aceitação de si.
mas é importante a gente pensar, principalmente para o pessoal da psicologia, quais são os sistemas de poder que fazem com que uma pessoa preta, né, de pele retinta, precise se embranquecer ou não queira, não se identifique enquanto uma pessoa preta. Que sistema de poder é esse que não permite que essas pessoas se identifiquem com tranquilidade com as características étnico-raciais delas? Então, é essa perspectiva que tem que ser pensada e analisada, né? Não simplesmente responsabilizar a pessoa e dizer, olha, tá vendo, ele é um negro que não se aceita. Essa é uma das armadilhas do racismo. E aí, assim, o que eu percebo, né, é quanto mais vulnerável uma pessoa é com relação à parte financeira, a falta de estrutura familiar, quanto menos acesso à saúde, né, a pessoa tem, quanto menos acesso à educação, à escolaridade essa pessoa tem, mais risco essa pessoa corre de adoecimentos, inclusive de suicídio, que é o que aponta para a gente a cartilha de óbitos por suicídio, foram aqueles dados que você passou, né? As pessoas que mais morrem por suicídio são indígenas e pessoas negras, né? Jovens, adolescentes negros. E porque justamente por conta desse sistema de poder que afeta a pessoa e transpassa a vida das pessoas de todos os ângulos. E aí a pessoa fica como se fosse dentro de um círculo sendo atacada de todas as formas. Ela não consegue ver uma saída. E isso é adoecedor, porque a pessoa tenta procurar a saída num trabalho, só que a recepcionista nem recebe o currículo, porque a cor da pele fala antes que a pessoa consiga abrir a boca para dizer quem ela é. Ela vai buscar um acesso à saúde, né? Ela tem crises importantes de hipertensão, e aí o médico prescreve para a população negra, por exemplo, é ineficaz, como existem alguns estudos que dizem que algumas drogas antihipertensivas são ineficazes para a população negra, né? E são drogas que são distribuídas pelo SUS. E a gente sabe que 80% da população que utiliza o SUS é preta ou parda. E aí como é que fica, né? Percebe? São tecnologias de verdade, assim. Então, são todos esses fatores que fazem com que uma pessoa negra adoeça psiquicamente, possa adoecer psiquicamente. Muito perfeito, Letícia. Acho que você explanou. Tinha várias perguntinhas, você já foi respondendo elas de forma encadeada, sem que precisasse perguntar, então agradeço muito. Parabéns pela pesquisa, agradeço muito. Queria pedir, se possível, para entrar um pouquinho mais, você falou bastante aqui, né, sobre como o racismo estrutural, ele impacta, né, na saúde mental e no desenvolvimento do transtorno mental ou de sofrimento psíquico. Queria te pedir para explorar um pouquinho mais no âmbito da construção da subjetividade daquela pessoa, né? Então, desde o momento em que ela nasce, o que está sendo colocado para ela? Você falou sobre, não só, às vezes, a invisibilização, mas, né, às vezes, de fato, anular o papel daquela pessoa perante a sociedade, suas relações familiares. Então, se você puder explorar como que se dá, né, como que o racismo estrutural ele impacta nessa construção de subjetividade do ser ao longo das diferentes fases da vida, quando ele é criança, está na escola, jovem, né? Você falou aí de alguns dados que daqui a pouco a gente pode abordar sobre suicídio dos jovens negros no Brasil. Acho que seria bacana. Sim. Então, é interessante você falando sobre isso, porque assim, já no ventre materno, a criança já começa a sofrer o racismo no ventre materno. Sobretudo se for uma família interracial, né? Então, assim, já se começa a levantar questionamentos de que cor que a criança vai nascer no ventre da mãe. Essa criança, será que vai nascer com cabelo tal, com cabelo assim, com cabelo assado? O nariz, a boca. Exatamente. E aí, quando essa criança nasce, por isso que é importante uma família que tenha muito bem colocadas essas questões, né? Muito bem abordadas, e famílias que saibam lidar com essa questão racial,
tendem a ter maiores fatores de proteção para a criança, porque essa criança cresce nessa família e ela vai para a escola. E aí, quando ela chega na escola, a gente tem uma instituição, né, escola, que também é uma instituição racista, porque aí a gente está falando do racismo institucional, né? Se a gente tem uma estrutura de poder, né, racista, que estrutura relações, as instituições que estão dentro dessa estrutura também tendem a reproduzir essa mesma lógica de segregar pessoas por conta da raça. E aí ela chega na escola. Quando ela chega na escola, ela não se vê. E aí ou melhor, ela se vê nos livros de escola como uma pessoa que teve antepassados que foram escravizados, né? Não existe na escola, e aí é por isso que o movimento negro é super importante, todos os outros movimentos, porque ele tem sentido da aplicação da Lei 10.639, que é o ensino da história da África, né? Para os alunos, para que eles saibam de onde é que vem a ciência, de onde é que vem as tecnologias, de onde é que vem a saúde. A gente fala, por exemplo, que o pai da medicina é Hipócrates, né? Mas não é. Eu demorei uma vida inteira para descobrir que o pai da medicina é Imhotep, que era um africano que já fazia pequenas cirurgias, extrações de dente, enfim, e a gente só vai entender que o berço da tecnologia, da ciência e da inovação, que inclusive é um trabalho, é um livro que um colega meu chamado Carlos Machado publicou. Esse livro é um achado, assim, eu divulgo sempre porque foi um outro divisor de águas na minha vida, né? Ele fala sobre as ciências africanas, a importância das ciências africanas para o desenvolvimento do mundo. E aí ele vai abordar que a arquitetura, a engenharia, a matemática, a pedagogia com os griots, né, são ciências africanas, que têm um berço africano, mas que outras culturas, principalmente a cultura europeia, se apropria e diz que é sua. Então, essa criança, ela vai sofrer ataques. Ela vai sofrer ataques. Por quê? Por conta de algo que a gente chama que é a branquitude. Que é quando o branco não se coloca como pessoa racializada. A racializada é o outro, né? Ele não. O outro é. Então, o coleguinha fala assim, olha, você, né, que é de tal cor, você que é... E fala uma ofensa. Então, assim, se isso não tiver muito bem, não for muito bem trabalhado na escola, essa criança pode vir a ser uma criança insegura, um adolescente inseguro, um adulto inseguro. Então, todos esses sinais, Bárbara, ao longo da vida de uma pessoa negra, uma pessoa preta, é que vão dizendo que ela não pertence a determinados espaços, mas que pertence somente a alguns outros. Existe um lugar social para a pessoa preta ocupar no Brasil e no mundo por conta do racismo, né? Que são sublugares, né? São lugares de subalternidade, de inferioridade. Por quê? Por conta de uma ideologia brancocêntrica que diz que existe uma superioridade da raça branca sobre as demais, que foi o ponto central da eugenia para que se desenvolvesse toda uma teoria em cima disso, né? Até a escravização. Então, é uma questão muito delicada, porque dependendo de vários fatores, né? Da estrutura de família, do conhecimento que essa pessoa tenha, do nível de escolaridade que ela tenha, do trabalho que ela tenha, depende de vários fatores. Essa pessoa ela pode desenvolver uma distorção na autoimagem tamanha que ela não consegue reconhecer o valor que ela tem, a importância que ela tem. Mas não porque ela seja assim e seja responsável por isso, porque existe uma estrutura de poder que perpassa todas as dimensões sociais que a empurra para determinados lugares. E é muito difícil, é cansativo ter que lutar
por conta de um trabalho, por conta de entrar numa universidade, por conta de pleitear um salário melhor, por conta de ter a questão econômica atravessada. Então, todas essas mensagens é que faz com que uma pessoa, muitas vezes, comece um processo, né, de isolamento, de falta de contato com os demais, né, por conta dessa pressão que é se pertencer enquanto pessoa preta no Brasil e no mundo, sem que alguém venha dizer, olha, o seu cabelo é feio, né? Olha, alisa o seu cabelo, olha, esse nariz grosso, né? Olha, você não pode estar nesse lugar, porque esse lugar não é para você. Olha, essa roupa é muito cara, você não vai ter dinheiro para comprar. Então, o tempo inteiro, essas mensagens são passadas para uma pessoa preta. E isso, muitas vezes, permeia a autoestima, que porosa faz com que a pessoa introjete essas mensagens e comece a achar que realmente tem algo de errado com ela. E aí é um processo para reverter, é um processo que muitas vezes precisa de um processo psicoterápico para a pessoa poder se desconstruir, entender que essa autoimagem ela foi sendo adquirida por todos esses processos para que ela possa se refazer e entender qual que é o valor dela e o lugar que ela ocupa no mundo. Perfeito, acho que é uma questão muito complexa. Queria aproveitar o gancho dessa última frase sua, né? E te perguntar qual que é a importância que você entende que o campo, né, a área de estudo da psicologia dá para questão racial, né? Então acho que você aí, como você citou bem lá em 2014, esse momento de virada de chave, de olhar mais para a saúde mental da população negra, isso foi estudado durante a sua formação de psicóloga? Você sente que isso de fato está sendo discutido no centro, no CRP, no Conselho Regional de Psicologia? Qual que é a importância que o campo de psicologia tem, tanto na forma de como tratar, né, a população negra e despertar atenção para a saúde mental, quanto na formação dos psicólogos e psicólogas pelo Brasil? Então, o que acontece, né? Primeiro que eu não vi, quando eu me formei em 2000, eu não vi absolutamente nada sobre a temática racial, nada. É um assunto completamente invisibilizado e silenciado, né? E aí a gente tem que lembrar que a invisibilidade e o silenciamento também são a prática do racismo. O racismo se utiliza do silenciamento, da invisibilidade. Mas eu percebo a psicologia agora avançando um pouco mais nessa questão. Por quê? Porque algumas psicólogas já vêm fazendo esse debate, né? Há anos atrás, vêm na luta. Então, existem instituições muito importantes nesse debate. O Instituto AMA, Psique e Negritude, por exemplo, que foi uma das referências que eu tive para estudar mais essa temática. É um instituto que é combatente e que se coloca e empurra, inclusive, a própria categoria a repensar a psicologia, considerando a temática racial. E aí a gente, assim, tem, por exemplo, outras psicólogas, né? A própria Virginia Picudo foi quem trouxe a psicanálise para cá, né, para o Brasil. E ela é uma mulher negra. E eu só fui descobrir isso há pouco tempo também. Por quê? Né? Porque essas pessoas, elas são apagadas, elas são silenciadas. Então é difícil, sabe? É um processo de insistência o tempo inteiro dessa pauta. A psicologia tem muito que avançar, né, dentro dessa questão, mas alguns avanços a gente já teve. Por exemplo, né, a gente tem, o Conselho Regional de Psicologia tem a Resolução 018, que fala sobre a temática racial, sobre racismo, sobre a conduta do psicólogo diante de situações de racismo, enfim. Mas a gente precisa avançar muito ainda, né? Porque não se admite, Bárbara, que é uma das lutas que eu tenho, né? Eu e alguns outros colegas, homens e mulheres, que um psicólogo branco diga para
para um cliente negro que o racismo está na cabeça dele e que ele mesmo é racista. Isso é você violentar a pessoa, né? Violentar psicologicamente uma pessoa. Então a gente precisa, que é uma frase que eu costumo dizer, enegrecer a escuta. O psicólogo, ele tem que enegrecer a escuta. Ele tem que entender que as pessoas, elas não saem dos mesmos lugares, elas não partem dos mesmos lugares. E a gente tem que olhar cada pessoa dentro da sua especificidade, dentro do universo que é cada um. Tem alguns avanços, mas um dos avanços que eu percebo assim, dentro da psicologia foi a criação de alguns núcleos temáticos. Então, o Núcleo de Psicologia e Relações Raciais, do CRP, foi um avanço imenso. E esse núcleo ele só foi criado porque houve um psicólogo que já não está mais entre nós, infelizmente, chamado Jonathan Salatiel. Ele que levantou esse debate da importância de discutir o racismo dentro dos conselhos de psicologia. E aí, a partir dali, que os núcleos foram aparecendo, essas temáticas foram mais... Você percebe, assim, é tudo muito, muito timidamente, né? As universidades, até pouco tempo atrás, a própria Unifesp não tinha uma bibliografia de teóricos negros, não tinha uma literatura preta. Agora temos um pouco mais de exemplares, mas antes não tínhamos. E aí, assim, por conta dessa insistência de você trazer, de se colocar, de insistir, sabe, de montar projetos de pesquisa em que tenham teóricos negros, é dessa forma que a gente vai desconstruindo, porque não tem outra forma de você combater o racismo se não for propondo uma desconstrução nessas estruturas que perpassam a educação. Então, a educação, ela precisa, a gente tem que trabalhar a Lei 10.639, falar da importância da África no desenvolvimento do mundo. O aluno, ele tem que se ver também como cientista, não como aquele filho do escravizado ou bisneto do escravizado. A gente tem que ter uma política pública, econômica para a população negra e pobre. A gente tem que ter condições de moradia, políticas públicas em vários setores, né? A área da saúde, discutir saúde da população negra é muito importante, sabe? Então, assim, as formas de discussão é no sentido de abordar esses assuntos nos diversos segmentos sociais, porque aí a gente consegue mudar um pouco. Porque senão fica tudo muito no âmbito do racismo individual, né? É como se fosse algo que nossa, que absurdo, né? Nós somos todos humanos, a raça humana é uma só, né? Aí, sabe, fica tudo muito ali e não gera uma desconstrução do que tem que se desconstruir. Uma desconstrução coletiva, né? E não só individual. Perfeito, Letícia. Acho que eu ia te fazer uma pergunta final, né? Justamente dialogando com essas últimas falas aqui, sobre quais caminhos e quais formas que a gente pode lutar contra tudo isso, né? E tem que passar por essa desconstrução coletiva e por essa luta, né, antirracista, para que esse racismo estrutural não coloque a população negra como de fato um público muito mais vulnerável, com a autoestima lá embaixo, né? Então não tenha tantos impactos para a saúde física e mental. A gente falou aqui da saúde mental. Mas acho que como você já respondeu era a minha última questão para a gente fechar, queria falar do dado que você trouxe, né? Então, sobre suicídio da juventude negra. Atualmente, a cada 10 jovens que se suicidam no Brasil, 6 são negros, que é maior do que a população negra. E quando você olha esse dado ao longo dos anos, você vê que a taxa de suicídio na juventude dos brancos, ela permanece estável, enquanto você tem um aumento de 20% da taxa de suicídio de jovens negros. O que eu queria te perguntar, claro que acho que a solução para isso é o que a gente acaba de falar, mas se, né, em tantas pesquisas que você vem participando, você conseguiu encontrar algum caminho de introdução de políticas públicas, de implementação em algum lugar do Brasil que tenha como público-alvo os jovens negros na escola, os jovens negros em todos os âmbitos
possíveis da sua vida e que tenham eles como público-alvo de uma política pública de combate, né, e prevenção ao suicídio. Tá. Então, acho que a própria política de atenção à saúde da população negra, ela é uma política muito importante porque ela perpassa vários segmentos, inclusive a saúde mental. Ela vai nortear as ações que precisam ser tomadas nos municípios. Então, eu penso que não tem como errar, né? É você pegar a política de saúde integral da população negra e tentar aplicar na prática, dentro dos diversos setores, pequenos ajustes daquilo que a política formula, daquilo que a política direciona. Como é que eu posso aplicar essa política na minha prática profissional, por exemplo? Acho que são ações pequenas e que vão ajudar na prevenção, inclusive de jovens e adolescentes negros, que são... A adolescência já é um período delicado de transformações psicológicas, hormonais, transformações físicas. E aí, perpassado pela questão racial, e por todos esses agravos, por todos esses campos que são invisibilizados, de atenção aos adolescentes e jovens negros, isso é uma comorbidade, isso é um agravo, Isso é algo que deixa as pessoas ainda mais vulneráveis. E tem eu costumo utilizar, Bárbara, no âmbito do consultório, e também um documento que eu quase não vejo psicologia, que é a minha área de atuação, mas que tem um poder e uma importância muito grande, que são as fichas de notificação de violência. Então, dá para a gente usar a ficha de notificação de violência, que é uma ficha que está disponível no site do Ministério da Saúde, lá no Sinam, a gente pode imprimir aquela ficha. É uma ficha que tem dados para todas as situações de violência que uma pessoa passa, desde uma situação de violência física até uma situação de violência psicológica, homofobias, todas as situações. E aí, começar a preencher esses documentos quando forem situações de racismo. Porque como o racismo, sobretudo o racismo, ele se dá num campo simbólico, quando você traz isso para o material, você dá concretude para algo que a pessoa está te falando, que não fica só no discurso, Dá para a gente trazer materialidade para o fato, para o relato daquela pessoa. E aí, quando você faz uma notificação dizendo que aquela pessoa sofreu uma situação de racismo, por exemplo, foi ofendida no trabalho, ou na escola, ou na universidade, enfim, você dá uma cópia para aquela pessoa e essa outra cópia você leva para a vigilância epidemiológica do seu município. O que você faz? Você está gerando dados que dizem que aquela situação está ocorrendo. E aí, em cima desses dados, é que são formuladas políticas públicas também, para coibir aquelas ações, Fora que uma pessoa que tem uma ficha de notificação de violência, de uma situação de racismo que ela viveu, em que um psicólogo está ali relatando o que aconteceu, a gravidade daquela situação, como que aquilo trouxe prejuízos para aquela pessoa, enfim, algo nesse sentido, aquela pessoa ela pode muitas vezes pegar esse documento e fazer um boletim de ocorrência que ela vai ser possivelmente melhor atendida, porque a gente sabe que para fazer um boletim de ocorrência decorrente de racismo é uma outra luta. E aí uma pessoa que chega com um documento desses em mãos, ela é vista de uma forma diferente, a tendência ela é ser vista. Alguém já ouviu aquela história, registrou aquela história e está sabendo o que está acontecendo.
Olha, eu Então, não conhecia, muito bacana você trazer esse documento, porque eu não tinha conhecimento mesmo, então agradeço. sim, chama ficha de notificação de violência. E ali vem todos os dados daquela pessoa. Se a pessoa não quiser, por exemplo, se manter, se ela não quiser ter os dados dela, o nome divulgado, você pode colocar as iniciais, enfim, sabe? Mas é um documento importante e que a gente fica pensando, puxa vida, eu ficava pensando, né? A saúde pública e no consultório, eu falei, não, eu vou fazer uma notificação, porque é uma violência também. E lá, nas categorias de violência, está escrito crime motivado por racismo, homofobia. Eu falei, então é agora. Eu vou aproveitar e trazer materialidade para isso que a pessoa está falando, né? Perfeito, Letícia. Nossa, eu agradeço. Foi um prazer, uma honra gigante ter você aqui no canal. Acho que a gente teve uma aproximação maravilhosa do tema. É claro que é um tema que dá para a gente olhar sobre diversos aspectos e talvez aí também ler a sua dissertação de mestrado assim que ela estiver publicada. Então, queria te pedir para compartilhar, se possível, com a gente, quando possível, o link da dissertação, que eu vou divulgar também nas minhas redes. E você citou um livro aqui ao longo da conversa, se tiver o link para mandar, ainda que seja para compra ou, enfim, para algum material relacionado a esse livro, acho que seria bacana para a gente deixar aqui na descrição do canal. Tá bom? Tá. Muitíssimo obrigada, Letícia. Acho que foi um papo rico. Obrigada por compartilhar em detalhes aí também a sua trajetória. Imagina, eu que agradeço. Para mim foi um prazer. Fiquei muito à vontade aqui. Eu não estou muito acostumada com essas tecnologias, não. Mas eu me senti à vontade aqui e estou à disposição se precisar de mais alguma coisa, mais alguma informação. Assim que possível, eu compartilho a pesquisa com vocês e aí a gente vai conversando mais. O livro chama, o autor é Carlos Machado, chama Ciência, Tecnologia e Inovação Africana. É um livro grande, colorido, é um livro que o autor precisou traduzir de 3 idiomas diferentes para produzir esse material. É um livro raro, assim como tantos outros. O próprio livro, os livros todos da coleção Feminismos Plurais estão excelentes, assim, usei muitos deles na minha pesquisa. Um livro do Fanon, um livro da Maria Lúcia Silva, né, do Ama, Psique e Negritude. Legal. Depois eu acho que é melhor eu descrever, porque eu não me lembro aqui o nome de todos, mas são muitos livros que podem contribuir para a gente repensar nossas práticas profissionais até. Perfeito. Novamente, muito obrigada, Letícia. Boa sorte com a defesa da pesquisa e parabéns pelo trabalho e por toda a sensibilidade e por você vir aqui compartilhar com a gente, tá bom? Um grande beijo. Obrigada, Bárbara. Tchau. Bom final de semana e boa noite para você. Um beijo. Um beijo. Tchau.